Vamos começar em Brasília mais uma vez? Caminhoneiros, taxistas e pessoas que dependem do Auxílio Brasil estão ansiosos para os novos benefícios e valores que vão ser pagos a partir de agosto. Mas o Tribunal de Contas da União segue de olho nos gastos do governo. Bruno Pinheiro chegando ao vivo com essa notícia pra gente. Oi, Bruno, boa noite. O TCU quer explicações. Há algum risco de esses auxílios não serem pagos agora em agosto? Oi, Lívia, você uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan já fizeram diversas contas na ponta da caneta, mas o Tribunal de Contas da União, a equipe de responsabilidade fiscal, continua de olho nessa matemática aí para saber se a conta vai fechar no final do ano, viu? Isso tudo porque eles acabaram com uma sugestão de que o governo federal explique realmente de onde vai sair esse valor que vai implementar esse auxílio, sendo mais específico ali, esse auxílio de R$400, chegando a R$600, aumentando R$200 e também esse auxílio aos caminhoneiros, que inclusive a expectativa é ser repassado em 9 de agosto de forma retroativa, né? Entre julho e agosto, acumulando o valor de R$2.000. Então, a expectativa de uma equipe de responsabilidade fiscal que haja uma explicação do governo nos próximos dias. Nós tivemos acesso a um documento e alguns questionamentos que o governo vai responder se caso de certa forma for necessário. Qual é a estimativa de orçamento do auxílio no ano que vem, nos próximos meses, e também qual será a fonte de financiamento dessa implementação desse auxílio. Um outro questionamento é qual é a fonte específica que vai aumentar os R$200, aí só falando do auxílio, tirando fora o auxílio aos caminhoneiros e com esse olhar exatamente sobre o valor de R$200 que vai aumentar. E ainda uma explicação, qual é o planejamento do Ministério da Economia para que não possa sair fora do teto de gastos. Ou seja, agora isso tudo fica nas mãos do ministro Haroldo Cedrax. Ele que vai responder realmente se vai ser necessário o governo federal responder a esses questionamentos, né? A gente relembra que a oposição já falava que era algo eleitoreiro, que realmente iria sair fora do orçamento, iria aumentar o endividamento do governo, e é com esse receio que o Tribunal de Contas da União está exigindo uma resposta do governo federal. Agora, sobre os riscos, até agora nada foi divulgado. A informação, o último calendário, ele se mantém em 5 de agosto e em 9 de agosto. Já aos taxistas, o valor também de aproximadamente R$1.000 em 16 de agosto. A gente vai continuar acompanhando, né, realmente qual vai ser a resposta do governo federal, e seu entendimento da equipe de responsabilidade fiscal é o mesmo entendimento do governo federal. Volto com você, Lívia. Pois bem, então pelo menos por enquanto segue aquele cronograma de pagamento já anunciado pelo governo. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Até já. Hora de fazer então o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Mais uma vez aqui conosco, Miguel Daúde, Rodrigo Constantino. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Constantino, como o Bruno explicou pra gente, essas recomendações da área técnica do TCU, com questionamentos sobre de onde virão esses recursos para pagar a criação e ampliação dos benefícios previstos na PEC dos benefícios, é justamente uma resposta a uma ação do Ministério Público junto ao TCU para ter a garantia de que esses recursos não vão trazer riscos às finanças públicas neste e no ano que vem. Você acredita que o relator dessa ação deve sim aceitar essas recomendações e cobrar essas explicações ao governo? Boa noite, Lívia, boa noite, Daúde, boa noite a todos que nos acompanham. Isso foi uma preocupação do próprio governo, em especial da área técnica da economia, sob o ministro Paulo Guedes. Então, existe a preocupação de ter origem de recursos, aliás, desde sempre. Tanto é que tiveram algumas medidas que o presidente não sancionou ou até vetou por conta disso, não constar exatamente a origem dos recursos. Então, nesse caso, foi muito bem explicado. São origens de recursos extraordinários, né, justamente como privatização, como entrada de recursos que tiveram como excedente esse ano e que não vão se repetir. Então, houve essa preocupação do Ministério da Economia de casar o aumento de gastos que teremos esse ano por conta de uma PEC emergencial com recursos extraordinários,
justamente para não virar uma bola de neve, algo que na frente vai ter problemas. Claro, ano que vem é outro ano, vão ter que voltar o orçamento esse ano. Se for depois tornar permanente essa medida, por exemplo, vai ter que ter uma nova discussão no Congresso e aí vai ter que ter a origem de recursos. Então, na minha cabeça, hoje em dia, é legítimo ter a preocupação de onde vem o dinheiro, mas acho que essa resposta foi dada pelo governo. Agora, Miguel Daúde, caso o relator dessa ação aceite essas orientações, essas recomendações da área técnica do TCU, o Ministério da Economia, o governo, vai ter 15 dias para responder a esses questionamentos. Um deles, como o Bruno trouxe para a gente, é justamente essa questão dos impactos financeiros dessa ampliação e criação de benefícios nesse ano e também no ano que vem. Concorda com o Constantino de que esses questionamentos já foram respondidos ou é importante que essas perguntas sejam sim encaminhadas ao governo? Boa noite, Lívia, boa noite, Constantino, boa noite a todos. Não tenha dúvida, concordo com o Constantino, mas eu gostaria de colocar esse questionamento do Tribunal de Contas, ele não tem... Aí, nesse sentido, ele quer dar uma resposta, mas o risco de ser interrompido o benefício não existe. Por quê? Nós temos duas questões, Lívia, a questão contábil e a questão jurídica. A questão jurídica foi superada pela PEC, em que coloca esse benefício como calamidade. Então, você tendo calamidade, você tecnicamente atende os bloqueios possíveis que existiriam com o Tribunal Eleitoral e com a responsabilidade fiscal. Agora, o que o tribunal quer saber? Ele quer saber um efeito contábil disso. Olha, nós tínhamos um orçamento de R$400, vai para 200, tá, e como é que fica? Tinha esses R$400? Então o governo vai dizer, não, tinha, e os R$200 virão de uma complementação de verba, como aquilo que o Constantino colocou, de privatização e outros fundos mais. A questão dos taxistas e caminhoneiros não estavam previstos, né? Não poderia ser concedido um benefício novo, mas isso foi superado também pela PEC da calamidade. Então, isso é uma questão contábil, né? A questão jurídica está resolvida, né? Agora é uma questão contábil de informar. O recurso tem, né? O recurso aí, o teto de gasto, estando fora do teto de gasto, você tem outras formas de recursos. Então, na minha opinião, não tem por que se preocupar com isso, não pode interromper esse benefício, porque é uma questão de esclarecimento técnico.